Hoje damos início ao episódio 4 do Elas que Inspiram. E a nossa convidada hoje é a Céia Martins. Ela vai contar um pouquinho sobre a história de vida dela e a trajetória profissional dela. Seja bem-vinda, Céia. Pode se apresentar. Quem é a Céia Martins? Obrigada, Grace. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo, né? Quem é a Céia Martins? Sabe que essa é uma pergunta que eu me fiz logo cedo, de novo, que é uma pergunta que eu faço todos os dias. Quem sou eu? E eu sou uma pessoa que já passei por muitas coisas, muitos altos e baixos, como a maioria das pessoas, né? Comecei, como a maioria das empreendedoras começam, para conciliar a maternidade e empreendedorismo. Então, hoje eu considero que eu estou na minha melhor fase, porque eu consegui colocar as coisas na ordem, né? E qual é a ordem? É Deus, família e trabalho. Então, depois que eu consegui me conectar com essa ordem, eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher que consigo ter paz com as coisas que eu faço, que eu ainda estou batalhando, que eu quero muitas coisas mais, né? Mas é que eu sou feliz no hoje com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu conquistei, com o que o trabalho me proporciona, principalmente de me conectar com mulheres que têm os mesmos sentimentos, que buscam as mesmas coisas, ou que consigo de alguma forma estar buscando essa identidade. Essa sou eu. E da onde surgiu a profissão de cabeleireira? Por que essa profissão você escolheu? Então, eu escolhi essa profissão, na verdade foi um pouquinho diferente, a profissão que me escolheu. Eu lembro que eu tinha 3 filhos na época, né, e eu estava em casa e uma cabeleireira que eu frequentava, ela foi até na minha casa e literalmente bateu na minha porta e me chamou para trabalhar com ela. Eu não tinha conhecimento nenhum, então ela se propôs a me ensinar. Então eu fui lá, fiz uma aula, era manicure na época, né? Fiz uma aula e no sábado ela já colocou o cliente na minha agenda. Então eu acho assim que essa vontade que ela teve que eu aprendesse fez com que eu, com certeza, assim, me impulsionasse mais. Tem pessoas que elas se motivam de várias formas. Eu sou motivada quando uma pessoa coloca em mim, assim, sabe? Quando a pessoa deposita em mim a confiança. É uma coisa que me move. Então ali nasceu a Céia Cabeleireira. Foi a partir de ser manicure, depois fui buscando cursos e me especializando, e ao longo, né, dessa jornada aí já fui professora também, também experiência em cursos, então, assim, explorei bem a profissão. Mas começou lá em casa, lá atrás, há quase 19 anos atrás, quando ela viu em mim esse potencial e eu segurei com força, sabe, essa ideia, me abracei nessa ideia e eu acho que a gente pode aprender tudo, sabe? Eu li pouco tempo atrás que nosso corpo aguenta tudo. A única diferença é que a gente tem que conseguir passar da mente para o corpo. Tudo que a nossa mente acredita, o nosso corpo faz. Sim. Eu acho que é importante a gente primeiro acreditar em nós, né? Esse conhecimento é uma coisa que a gente pode colocar em prática, que vai dar certo. Basta a gente querer realmente, né? E quanto tempo você já está na profissão? 18 anos. 18 anos na profissão. E como foi essa transição desses 18 anos? Olha, foi bem... Eu não vou dizer difícil, sabe? Porque difícil é tudo aquilo que você ainda não fez. Depois que você começa a fazer, se propõe a fazer, ele se torna fácil. E depois, lá pelas tantas, você pensa assim, nossa, eu achava que era difícil e é extremamente fácil. Tudo aquilo que você faz todos os dias se torna fácil. Aquilo que você não faz, o que você não quer fazer, é difícil. Então, para mim as coisas foram fluindo, sabe, Grace? Porque eu tava no momento que eu tinha 3 filhos e eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa e conseguir conciliar isso, né? Então, a profissão, ela me permitiu isso. Então, eu comecei como manicure, fiquei poucos meses, depois fiz o curso, trabalhei um tempo numa empresa e depois eu comecei a atuar como cabeleireira mesmo, né? Mas aquela cabeleireira raiz, que faz unha, faz cabelo, faz sobrancelha, faz maquiagem, faz depilação, faz tudo. E tudo ao mesmo tempo. Então eu era essa profissional. Depois, 1 ano, 2 anos mais ou menos depois que eu comecei, eu já tinha assim, uma clientela muito boa, graças a Deus, eu tinha em casa, né? Então, eu sempre usei bastante ferramentas, assim, por exemplo, antes mesmo do marketing ser o que é hoje, que a gente vê nas redes sociais, eu já fazia o marketing, mesmo sem saber que era esse o nome. Então, eu fiz cartão de visita, eu entendia que eu precisava ser conhecida, as pessoas precisavam me conhecer e ter a credibilidade, né? Então, para isso, eu fiz um cartão de visita, fiz fotos profissionais,
fiz o cartão de visita com a minha foto e dava para os meus filhos levarem na casa dos vizinhos, deixar na caixinha do correio. E aí colocava um desconto de 10%. Então, né? Então, de, sei lá, 20, 30 vizinhos que tinha por ali na rua, então, pelo menos, se um deles, eu sempre pensava assim, se um deles vir, vai falar para o outro, vai gostar do serviço. Eu tinha certeza do meu serviço que eu ia fazer bem feito, mas eu precisava que eles me conhecessem. Então, começou aí. Então, teve toda essa parte, primeiro, de ser cabeleireira, de fazer todos os serviços. Depois, quando o salão já estava, assim, uma clientela boa, aí foi o momento de alugar uma sala, que é um momento muito difícil, porque daí você começa a pesar os custos, começa... É uma coisa nova. E eu não tinha nenhuma instrução, sabe? Eu ia muito com o coração. E foi decisões sempre muito rápidas na minha vida. Eu acho que, sei lá, uns menos de um mês, bem menos de um mês, talvez uns 20 dias no máximo, eu saí de onde eu estava e aluguei uma sala. E eu tinha um aluguel, juntei o dinheiro para pagar, pagava adiantado, né, o aluguel de um mês e sobrou R$ 69. R$ 69, imagina. Se queimasse uma luz, qualquer coisa que acontecesse, eu não tinha essa provisão, sabe? Mas eu tinha certeza que eu não ia desistir, que se eu precisasse trabalhar de madrugada, de noite, sábado, domingo, eu ia trabalhar, disso eu tinha certeza. Que eu não ia fazer corpo mole, sabe? E daí depois, nessa sala, nós fomos já em 3 pessoas para essa sala, dentro de pouco tempo já estava em 5, 6, e daí não tinha mais espaço, era uma sala bem pequena, não tinha mais espaço, então o cliente, para entrar, o cliente de fora ou de dentro tinha que dar um passinho para frente, ele ficava na porta em pé, porque já não tinha mais lugar para sentar. Então, assim, foi muito rápido, isso foi em menos de 3 meses. Eu lembro que, na época, a gente fez uma consultoria no Sebrae, que eles instruíram algumas coisas, né, e depois disso, foi feita uma reforma no salão, porque ele deu muito bom, o faturamento começou a dar muito bom, né? Depois disso, ficamos, acho que menos de um ano nessa sala, e daí mudamos para outra sala maior, de 100 metros quadrados daí. Aí ali já era uma outra coisa, assim, sabe? Uma coisa muito gigante. Então, os móveis daquela sala que estavam tudo apertadinho, já ficou nadando aqueles móveis, então precisava já de mais móveis, que daí é uma coisa que eu não tinha colocado, né, na ponta da caneta, quanto que custaria essa mudança. Só fui com a ideia do aluguel e do espaço maior. Mas não tinha colocado, assim, todos esses detalhes que vêm também de uma mudança. Então, ali foi feito todos os móveis novos, daí já o espaço era grande demais. Então, o pessoal costumava falar assim, nossa, é um salão de baile aqui, parecia, sabe? De tão grande que era, para o espaço que nós tínhamos antes. Então, já teve que ter aumento de equipe. E nesse meio, aí eu meio que me perdi, porque eu dava muita liberdade para a equipe. Eu queria levar tudo muito na amizade, no negócio. Infelizmente, não é assim. Amizade, amizade, negócio, negócio. Você tem que separar as coisas, senão você não consegue ser reconhecida, não consegue que as pessoas te respeitem, infelizmente. Acaba acontecendo essas coisas, daí começa aquele sai equipe, entre equipe, sai equipe, entre equipe. A rotatividade. Né? Aí teve um momento que foi em 2017, 2016, 2017, que eu senti uma necessidade de mudar. Eu estava feliz, mas eu meio que estava estagnada. E toda vez que eu estou estagnada, para mim é desconfortável. Eu não quero o conforto de estar estagnada. Então, eu estava estagnada, senti isso. O salão estava em crescimento, o faturamento estava top. Eu estava com uma parceria maravilhosa, assim, com uma grande marca. E eu tinha muitos benefícios de curso, de produtos, de patrocínios. Então, eu estava numa fase muito boa mesmo, assim, sabe? O meu nome era reconhecido já na cidade. Nós já éramos referência nessa época. Mas naquele conforto, eu estava desconfortável. Então, eu resolvi fazer um curso de barbeira. Fiz um curso de barbeira e acabou que foi contra um pouco a ideia do que a outra empresa tinha, né? Que me patrocinava na época. E a gente acabou tendo um rompimento por isso. Foi uma fase muito gostosa quando eu fiz esse curso de barbeira, porque eu pude conhecer, assim, um universo muito grande, assim, sabe? Os homens, eles têm uma forma diferente do que as mulheres de lidar com as coisas, eles são mais objetivos, eles são mais diretos, né? Então eu gostei um pouco disso naquela fase, eu precisava disso, acho que eu estava precisando disso, passar por essa fase. Fiz a adaptação do salão, fiz a barbearia, aí me caracterizava como barbeira, foi uma fase bem gostosa. Também fiz muito curso, bastante parcerias. E depois disso, sofri uma perda, e depois dessa perda, eu senti necessidade de voltar de novo para aquele campo mais feminino. E depois veio a pandemia. Bem na pandemia, nós já tínhamos começado a fazer capacitação e crescimento. Na pandemia só enfatizou tudo isso que a gente já tinha em mente de fazer. E foi uma das fases melhores financeiramente falando também, porque foi uma fase assim que quem estava com uma carta na manga é aquela pessoa que sabia o que fazer, e eu sabia o que fazer. Eu sabia que eu não podia ficar parada. Então comecei a fazer vídeos, na época, uns vídeos assim bem caseiro mesmo, mas eu vi assim que a gente precisava estar presente nas redes sociais naquela época. Então consolidamos também, reforçamos, aí criamos uma estrutura.
e fizemos um alto investimento. Aí foi uma das coisas assim que foi aprendizado para mim. Fiz um investimento muito alto, contando com pessoas, e pessoas mudam de ideias, né? Eu mesmo já mudei de ideia várias vezes. Então, aconteceu um outro rompimento com a equipe, e daí eu me vi numa sala gigante, ali nessa altura já era uma sala de 200 metros quadrados, e com um financiamento enorme para pagar e sem equipe para trabalhar. Então, aí foi um momento bem difícil também. Porém, eu vejo assim que toda dificuldade, ela traz para você um crescimento, sabe? Uma mudança, algo de bom sempre traz. Então, fiquei lá por um tempo, até acabar o contrato, e daí já com a equipe reduzida de 3 pessoas, nessa altura do campeonato, viemos para esse espaço que nós estamos aqui. Lá tínhamos começado já a parte dos cursos, né? Aqui não conseguimos dar continuidade, porque daí era um outro ambiente, outros clientes. Eu estava com muita coisa para fazer, também muita coisa para resolver. A questão financeira minha estava muito forte também, sabe? Nesse momento que eu tinha algumas pendências também para resolver. Então, resolvi fazer uma coisa de cada vez. E, de novo, eu sei que o que eu sempre faço bem feito, o meu serviço, que é, sabe? Eu consigo fazer assim em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a transformação e o corte. Então, resolvi dar espaço para esse segmento, para esse serviço. E os outros eu fui deixando para depois. E você teve alguma figura de inspiração, algum mentor que fez você chegar onde você está hoje? Olha, eu tive muitos. Eu não vou até citar nomes, porque foram muitas pessoas mesmo. Eu sempre precisei me identificar com tudo que eu faço. Então, todos os mentores, professores, instrutores, pessoas que me ajudaram ao longo dessa jornada, sempre foram pessoas tem que bater comigo, entendeu? Tem que pensar igual no sentido assim, tem que ter a mesma visão. E a minha visão sempre foi a beleza com propósito e com identidade. Eu sempre me conectei muito com isso. Então, todas as pessoas que, de alguma forma, Deus trouxe para perto de mim, que tivessem essa mesma conexão, sempre foram pessoas que geraram frutos, que a gente fez parcerias. Eu fiz muitas parcerias. Eu costumo dizer assim que eu criei as parcerias, porque eu sempre fiz muitas parcerias. Eu sempre entendi que parceria é um laço, assim, sabe, que une. É uma aliança que você cria. E você precisa, ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas as pessoas que passaram pela minha vida, a gente se conectou, porque de alguma forma, em algum momento, ou naquele momento que elas participaram, a gente estava pensando da mesma forma. Ou seja, trazer beleza com propósito, inspirar mulheres, reconhecer as mulheres dentro da sua fragilidade e também dentro da sua força, porque nós mulheres somos fortes, mas a gente também não pode perder a essência feminina, a feminilidade. Então, pessoas que ao longo desse tempo passaram pela minha vida tendo a mesma visão, o mesmo propósito, a gente fechou muitas parcerias e eu carrego elas assim para a vida, porque cada uma delas foi importante. A gente, em alguns momentos, a gente acaba não tendo o mesmo contato, né? Porque cada um vai seguindo a sua vida, né? E vai, né? As pessoas vêm e vão. E eu comecei a fazer paz com isso também, porque teve um momento que era muito apegada, então eu não conseguia me desapegar. E às vezes a gente precisa se desapegar de um para poder abraçar o outro. E de repente daqui, lá no meio do caminho, você vai reencontrar aquela pessoa e vai abraçá-la de novo. E a vida é feita de pessoas, assim, a gente não pode ficar muito apegada, sabe? Então, sim, tive muitos, e você inclusive é uma delas. Obrigada. E nesse teu processo, você teve vontade de desistir alguma vez? E o que te impulsionou a não desistir? Foram muitas as vezes que eu tive vontade de desistir por vários motivos. Então, questão financeira, emocional, falta de estrutura, né? Estrutura física e de estrutura minha mesmo, porque a gente é um ser humano, né? Às vezes, quando a gente começa, a gente só pensa assim, eu pensava, né? Ah, se eu fizesse lá em 2008, eu pensava assim, se eu fizesse... eu comecei com essa ideia, né? Se eu fizesse R$ 750, porque eu ganhava 650 onde eu trabalhava, se eu fizesse R$ 750, estava muito bom. Era isso que eu queria, só, naquele momento. Aí você vai conhecendo novas coisas, você vai se aprofundando, fazendo cursos, né? Buscando melhorias, e você vai vendo que tudo isso são investimentos, né? Investimento com você mesmo, com a tua saúde, com a tua apresentação, com a tua vestimenta, né? Com as tuas escolhas, tua qualidade de vida vai mudando. Então não tem como você ficar no mesmo lugar, você vai mudando. E ao longo do tempo, assim, eu tive muita dificuldade, muita vontade de desistir por todos esses motivos, mas talvez assim, o que nunca me deixou desistir
foi o motivo pelo qual eu comecei, de verdade, sabe? Porque quando eu comecei, eu tinha várias oportunidades de estar trabalhando em empresa CLT. E o CLT, para mim, na época, e continua sendo hoje, uma decisão minha, ele meio que te fecha, sabe? Você vai trabalhar e você vai fazer aquilo. E o empreendedorismo, ele já abre portas. Embora que as portas que abre são muitas portas para você estar cuidando delas o tempo todo. Então você não desliga. É muito difícil o empreendedor desligar. Ele está no momento de lazer e ele está pensando no trabalho. Então você conseguir driblar isso, sabe? Ao longo da tua vida. E daí assim, questão relacionamento, às vezes é complicado você manter um relacionamento quando você tem essa visão, assim, sabe, de empreender, porque você nem sempre vai estar em casa todos os dias, você não vai conseguir fazer uma refeição todos os dias, no mesmo horário, você não vai conseguir chegar em casa. Quem tem negócio não consegue chegar em casa às 18 horas, né? Você se propõe, às vezes, a chegar às 18, você vai chegar às 20, ou às 22, 23 horas, quantas vezes aconteceu? Sábados, né? Muitas vezes o sábado, assim, eu era a última pessoa a chegar nas festinhas, assim, de aniversário, de uma reuniãozinha que a gente tivesse, sempre era a última. Então, por um momento isso foi importante eu fazer essas escolhas. Hoje eu estou buscando recuperar o tempo, não o tempo perdido, eu digo, porque nada foi perdido, mas hoje eu estou buscando conciliar as coisas, dividir o tempo. 8 horas para descanso, 8 horas para as coisas pessoais e 8 horas para o trabalho. Nem sempre a gente consegue, mas eu tenho buscado isso. Então, muitas foram as vezes de eu pensar em desistir por conta disso, porque você equilibrar tudo isso é complicado. Você tem que querer muito, você tem que querer muito mais do que todas as outras coisas para você conseguir conciliar. Hoje no seu ramo você é bem posicionada, né? O teu salão, ele já tem nome, né? Aqui na região, todo mundo conhece, pela tua entrega, né, no teu trabalho, mas também como você recebe as tuas clientes aqui. Então você tem um bom posicionamento da tua marca, né? E os teus horários também são um pouco diversificados, porque você tomou essa decisão, né? Isso. E como foi? Foi difícil tomar essa decisão de você diminuir tua escala de horários, de ter esse posicionamento, ter um nicho, né? Porque você escolheu uma classe para atender, né? Então, como que foi essa tua decisão? Olha, uma boa pergunta até, sabe? Porque foi ao longo do tempo mesmo. Muitas vezes eu não quis tomar essa escolha. Eu, por mim, eu sempre gostei muito de trabalhar. E por mim, ainda hoje, embora eu estou buscando fazer diferente, ainda hoje eu ficaria tranquilamente, assim, ó, de cedo até 10 horas da noite no salão. Tranquilamente eu ficaria, porque eu amo muito ficar aqui, estar aqui. Não digo só estar trabalhando, estar atendendo, mas estar no ambiente do salão, ficar imaginando, pensando, vou mudar isso, sabe, fazendo um layout diferente. Então, construindo, sabe, meio que você está construindo. Ao longo desde quando eu comecei, muitas coisas mudaram. Eu era casada, me separei. Depois que eu me separei, eu tive um relacionamento e eu tenho uma filha hoje de 11 anos, né? O pai da minha filha faleceu, então eu vim a ser mãe solo, né? Então tudo isso fez com que eu precisasse, eu me obrigasse a conseguir conciliar o tempo, para estar mais tempo com ela, né? Então, do começo não foi fácil, hoje eu consigo levar melhor isso, né? E ao longo do tempo também vai mudando, porque as necessidades foram mudando. Ela era bebê, depois, né, uma criança, e agora já está na pré-adolescência. Então, sabe, para conseguir acompanhar ela, eu preciso abdicar do meu tempo do trabalho. Ainda bem que hoje ela vem comigo, ela participa a gente bem juntas, né, bem unidas, assim, então a gente participa bastante uma das coisas da outra. Então eu consegui conciliar, ela vem junto comigo, está aqui hoje até inclusive, né, me ajudou a preparar o café. Então eu acho assim que ela foi aprendendo também comigo e eu muito com ela. Então volto a dizer aquilo que eu falei no início, você colocar as coisas na ordem. Deus, família e trabalho. O trabalho não pode estar acima de Deus, o trabalho não pode estar acima da família. E se o trabalho estiver acima da família ou acima de Deus, vai estar na ordem errada. Se estiver na ordem errada, vai pesar. Hoje eu consigo na minha vida construir assim, ó, eu acordo 5 horas da manhã, eu procuro fazer uma atividade física, nem todos os dias eu faço, mas eu procuro fazer pelo menos 3 vezes por semana. Ainda não estou na minha melhor versão, mas eu estou buscando. E estou buscando quer dizer assim, ó, hoje eu não consigo, amanhã eu vou conseguir. Hoje eu não consegui, amanhã eu consigo. Hoje eu consegui muito, que bom, amanhã eu vou ver se eu consigo um pouco mais. Atividade física, né? Mas todos os dias, independente, eu posso estar boa, não posso não estar legal, eu posso estar com problema ou sem problema, eu posso, não importa. Todos os dias, às 5 horas da manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer, entregar meu dia para Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem construído,
por todas as pessoas que ele colocou na minha vida. Então, essa é a primeira coisa que eu faço todos os dias. Aí depois disso, eu me preparo, faço a minha atividade física, tomo meu café da manhã com a minha filha. Depois disso, eu começo meu dia. Então, assim, eu consegui colocar no meu dia as coisas principais. Ao longo do meu dia, tudo que eu vou fazendo ao longo do dia, tudo, primeiro é Deus. E nem sempre, nem todos os dias eu consigo colocar a família em segundo. Às vezes tem dias que vem assim hoje um pouquinho mais de trabalho, porque tem dias que estou com coisas pendentes. Mas Deus, com certeza, é o primeiro todos os dias em tudo que eu faço. Então isso me traz uma leveza. E na área da beleza, o que você acha que ainda precisa ser melhorado? Olha, na área da beleza, sem sombra de dúvidas, eu vejo assim o caminho da beleza. Como eu estou 18 anos, né? Eu consigo ver, assim, sabe, desenhado na minha frente a baita evolução que teve antes do Covid e depois do Covid. Os profissionais que começaram depois do Covid são profissionais que não passaram por aquilo que nós, profissionais de antes, passamos. Então, não desmerecendo eles de forma alguma, mas existem muitas coisas que foram facilitadas com o digital, né? Cursos online, você consegue fazer qualquer coisa fazendo 4 aulas. Se você se dedicar um pouquinho, 1 hora por dia, você consegue fazer qualquer coisa, sabe? Então isso, ao meu ver, isso fez com que algumas pessoas que não estão preparadas digam que estão, porque tem uma rede social bonita, que tem uma rede social ok, que tem um espaço ok, e não são profissionais que têm essa qualidade. Uhum. Então eu sinto muita falta disso. Hoje eu vejo os salões de beleza no geral, antes, né, do Covid, o salão de beleza tinha todos os profissionais reunidos, cabeleireira, manicure, design de sobrancelha, massagem, estética, tudo era no mesmo ambiente. Então isso facilitava para a cliente se deslocar, ela vinha, já fazia todos os serviços. O que acontece? A pessoa faz unha e faz cabelo no mesmo ambiente. Aí hoje, de repente, ela não quer fazer cabelo, ela vem fazer unha, mas ela vê a cabeleireira fazendo um cabelo maravilhoso, eu tenho um horáriozinho, eu quero fazer também. Ou tá fazendo cabelo e vê a manicure fazendo uma unha maravilhosa, tem um horáriozinho, eu quero fazer também. Então, isso soma, sabe? Eu acho que o ambiente de salão de beleza, ele carece hoje muito de mais profissionais, de várias áreas. E daí meio que aconteceu depois da Covid foi que cada um foi para um lado. Então, hoje tem o estúdio de cabelo, tem um estúdio de unha, tem um estúdio de lash, tem um estúdio, todos separados. Uma divisão, né? Uma divisão. E eu tenho percebido aqui no salão, inclusive, que hoje as clientes estão um pouquinho cansadas disso. Porque, vou lá fazer uma manutenção de sobrancelha, vou fazer uma manutenção de cílios, vou fazer uma manutenção de unha, manutenção de cabelo, cada um num lugar diferente. Então, a logística já impede que ela consiga fazer no mesmo dia. Sim. Ela vai ter que ir vários dias da semana para conseguir fazer. E como estamos falando de tempo, e tempo é dinheiro, ao longo do tempo eu fui vendo assim um desgaste nisso. Desgaste nos profissionais também, que talvez por não ter se capacitado da forma correta, né, só baseando só em poucos cursos ou cursos muito rasos, né, onde você só sabe aplicar o produto, aplicar o serviço, mas você não sabe reverter caso precise, porque em alguns casos precisa. Então, eu entendo assim que hoje está tendo essa demanda muito grande, os clientes pedem, mas os salões não têm esses profissionais, porque cada profissional está no seu canto. Então, às vezes, eu até esses dias comentei uma coisa assim, que para mim é muito fácil fazer essa conta. Se cada profissional paga R$1.000 de aluguel, por exemplo, né? Cada profissional tem 5 profissionais, cada um paga R$1.000 de aluguel. Numa salinha pequenininha, onde ele tem todo aquele monte de problema para resolver, energia, internet, tem que fazer o café, tem que tirar o lixo, tem que limpar, tem que fazer agenda, tem que fazer cobrança, tem que fazer compra. Então, ele está fazendo 10 coisas, sabe? Por causa de dizer que, eu tenho o meu espaço. Eu acho que se construiu muito essa imagem. E eu sou contra essa imagem, porque eu acho que não é você bater no peito e falar, eu tenho meu espaço. É você bater no peito e falar assim, eu sou feliz, mesmo não estando no espaço que vem o meu nome na frente, mas eu sou feliz porque eu consigo trabalhar com qualidade, eu consigo ter o suporte, eu consigo ter retorno e eu consigo ter paz. Então eu vejo que no futuro é isso que vai acontecer. Os profissionais vão ter que voltar a se unir, porque os aluguéis acabaram tendo um reajuste muito alto, então o custo hoje para uma pessoa ter uma sala sozinha é muito alto. O que você produzia há 5 anos atrás, hoje não paga as suas contas. Então não adianta postar que está com a agenda cheia, não adianta postar que tem 100 mil seguidores, se a tua fatura no final do mês está em vermelho. Não fecha. Não fecha. Então esse é o meu ponto de vista. Uhum.
que você aprendeu sobre si mesma, né, ao longo dessa tua trajetória, e o que você diria para as outras mulheres que querem entrar nesse caminho da beleza, querem seguir esse caminho? Um conselho que eu sempre dou é que você não esqueça o motivo pelo qual você começou. Você pode cair muitas vezes, mas você pode se levantar muitas vezes também. Toda vez que você cair, você pode e deve levantar. Ninguém pode ficar no chão. Ninguém foi feito para ficar no chão, tá? Então, recomece quantas vezes precisar. Tenha sempre teus princípios e valores como referência. O mundo lá fora pode estar pedindo para você fazer coisas absurdas, mas veja se isso faz sentido para você. Se não fizer sentido, não faça. Eu sempre digo assim que o que não faz sentido não faz sentir. E se você não sente, não vai te inspirar, sabe? Então, a nossa profissão ela requer muita inspiração. A gente é fonte de inspiração para outras mulheres. Então, a gente tem que se carregar todo dia para poder carregar na vida delas. Então, se você fizer coisas que não fazem sentido, fazer só porque a maioria está fazendo, agora está em alta essa trend, agora está em alta essa trend, agora está em alta, sabe? Você vai ser assim meio que boneco bobo. Você vai para lá e você vai para cá, você não passa referência, não passa autoridade, você é só mais um. Então, eu diria assim que você inspira outras mulheres. Então, antes de você inspirar outras mulheres, se inspire todos os dias fazendo aquilo que é importante para você e não desista. Porque hoje, uma mulher pode estar se inspirando em você para não desistir. Isso é verdade. E qual legado você quer deixar na tua história? Eu quero deixar um legado de propósito e autenticidade, onde cada mulher tem o seu valor, cada uma de nós somos únicas, nós somos chamadas para fazer o que a gente está fazendo. Então, voltando à pergunta anterior também, sobre aquilo que não faz sentido, não faz sentido. Então, deixa fluir dentro de você, deixa as coisas acontecerem sem que outras pessoas estejam mandando você fazer, sabe? É tão importante tão importante quanto você, no final do mês, conseguir ter um valor para você pagar suas contas, você construir coisas materiais para você e para tua família, proporcionar conforto, né, qualidade de vida. Tão importante quanto isso é você virar a cadeira e ver o sorriso da tua cliente. De repente, não é assim a questão, não é o melhor cabelo, não é o melhor cílio, a melhor unha, é você olhar assim a felicidade da pessoa, quando ela está feliz vendo o teu trabalho, e saber que as tuas mãos proporcionaram aquilo, sabe? Esse para mim assim é o maior legado, você saber que você pode construir através, sim, das tuas mãos, do teu trabalho, construir assim um sorriso na vida de outra pessoa. É que você trabalha com autoestima. 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 Então, a autoestima vai fazer com que essa pessoa vá para casa, vai estar feliz, o marido dela vai ficar feliz, os filhos vão ficar felizes, sabe? Meio que você vai plantando aquela sementinha onde quer que essa pessoa vá, ela vai fluindo aquilo que você derramou nela primeiro. Então, que você nunca deixe de fazer uma pessoa feliz, não importa como e nem onde. E é isso que Deus manda a gente fazer, né? Amar o próximo como a ti mesmo, e como eu vos tenho amado. Então, nosso trabalho tem a ver com amor ao próximo. Amar o próximo é você cuidar do próximo, você querer ver o próximo feliz. Então, esse é o maior legado que eu quero deixar. Uma última pergunta. Você lá, nas perguntas anteriores, você falou que já, intencionalmente, você já fazia teu marketing lá no começo, né? Que você fez um ensaio fotográfico e tal. Você já fez ensaio fotográfico comigo. Sim. E como foi essa experiência para você? Olha, eu sou suspeito de falar, né? Porque lá atrás, onde não existia esse marketing, não existia nada de rede social, nada disso, eu já fazia. A imagem da gente é importante porque se você olhar assim na minha rede social mesmo, de um ano para trás, vai ver que eu evoluí. Eu me vejo evoluindo. Então, a evolução é através você olhar para trás e você respeitar aquilo que você passou, aquilo que você fez, pelo motivo que foi, mas você olhar assim para a tua imagem e você falar assim, essa é a minha verdadeira, minha melhor versão. De agora. De agora. Essa é a minha melhor versão de agora. Então é preciso assim que você deixe registrado. Então deixar registrado é você ter isso através das imagens, porque cada imagem vai refletir, como eu sempre digo, também é igual o cabelo. Cada mudança, cada fase pede um cabelo novo. Então cada fase pede uma foto nova, porque você vai fazer com que você consiga trabalhar essa fase com a imagem, com as tuas fotos. Porque tem coisas que é difícil de você conseguir falar, de você conseguir passar, mas a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então você vai olhar para uma imagem, você vai ver a construção
ao longo do tempo, assim, de tudo que você fez, de todas as fases, cabelo curto, cabelo longo, cabelo escuro, cabelo claro, cabelo colorido, uma maquiagem mais ousada, uma maquiagem mais clássica, um jeito de se vestir mais ousado, um jeito de se vestir mais clássico. Eu sempre gostei muito do branco. Na primeira foto que eu fiz lá em 2008, nesse primeiro ensaio que eu fiz, eu usei branco. Todos os ensaios que eu fiz até hoje na minha vida eu usei branco. E não foi uma coisa assim que eu escolhi o branco me escolheu. Eu lembro que quando você pediu para me trazer traz uns looks para fazer as fotos, eu sempre colocava o branco. Então, tá vendo como que é importante? Porque o branco é o quê? É paz, é tranquilidade, Ele é você reflete, passar. Então, a imagem para mim, a experiência que eu tive contigo, de todas as vezes que eu fiz, foi essa: de trazer aquela mesma leveza que tem dentro de mim e trazer através da foto. Porque uma coisa é você fazer uma foto na frente do espelho. Outra coisa, hoje em dia, é muito filtro, né? Você colocar e descaracteriza toda a tua essência. Daí a pessoa chega, nossa, mas essa nem parece a pessoa com quem eu falei pela rede social, que a foto está totalmente diferente. Agora, quando é um ensaio, quando é foto mesmo, bem feita, aí a iluminação, o que você quer passar, qual que é a fase que você consegue extrair isso da gente também, qual que é a fase que você está vivendo. Então, você precisa de fotos nesse segmento, desse jeito, com esse estilo, segurando a mão para cá, segurando a mão, sabe? Vai estar posicionando colocando nossa posição de mãos, a postura mesmo, né? Sim. Como que fica melhor para a gente poder estar vendendo quer dizer o quê? Você passando para o teu cliente aquilo que você está vivendo, isso é autenticidade. Isso é autenticidade. Sim. E não buscar a mesma coisa, sabe? Buscar uma coisa diferente. Que bom que é essa ideia de que eu quero captar de vocês, né? Naquele momento que vocês estão vivendo aquela versão. Porque a gente são várias versões. Agora você está numa nova versão. Daqui 3, 4 meses, 1 ano, você vai estar em outra. Sim. Então, vivendo momentos, né? E conforme esse momento vai mudando. Então, eu quero agradecer, Céia, pela tua participação, ter aceito o meu convite. Quero dizer que você é uma fonte de inspiração para mim. Uma mulher corajosa, verdadeira, autêntica, poderosa e que tem muito para ainda fazer muito sorriso de muitas mulheres, impactar muitas mulheres que venham aqui sentar na tua cadeira e fazer a transformação. Porque elas buscam isso quando vêm no teu salão. Você, entrando aqui, você trata todas com muito carinho. Além de cabeleireira, é psicóloga. Tá sempre ali escutando, ajudando, né? Sempre trazendo a palavra de Deus para elas também. Então, elas se sentem abraçadas por você e pela tua equipe, né? Então, eu quero agradecer você imensamente por tudo que você fez por mim. A gente já caminhou juntas por um período. E você é inspiração para mim. Obrigada. Vamos ver.